Olá pessoal, tudo bem? Vamos de novo, mais uma série de vídeo. Eu vou fazer aqui o primeiro, depois vou fazer o segundo, o terceiro. Qual o assunto dessa vez? Qual a reflexão que nós vamos fazer dessa vez? São vários temas, até peço para vocês que assistem os vídeos aqui, se puder deixar uma sugestão, deixa. Mas eu tenho sempre ideias vindo, as pessoas me mandam mensagem. Às vezes o pessoal não faz um comentário aqui no canal, mas é questão de cada um, mas eles me enviam mensagem, alguns, até mesmo em algumas palestras que eu faço, as pessoas sugerem. A ideia é essa, bem assim, ó. O que precisamos saber para ser? O que nós precisamos saber para ser? Nesse vídeo aqui, o primeiro, eu não vou entrar nas áreas específicas, mas eu vou dizer o resumo do que vai ser os 3 vídeos. E depois no vídeo 2 e no 3 eu vou pegar especificamente. Então vamos analisar, vou generalizar tudo aqui nesse vídeo. O que eu preciso saber para ser um pedreiro, construtor? O que eu preciso saber para ser um servente de pedreiro? Tem como eu ser um pedreiro, um construtor, dominar uma colher de pedreiro e ter um discernimento de tirar um prumo, fazer uma parede, tirar um esquadro de uma construção sem antes eu saber sobre servente de pedreiro? Então vamos lá. O que eu preciso saber para ser um padeiro, um confeiteiro, uma confeiteira, tanto faz. Eu não vou nem determinar aqui padeiro, homem e mulher, confeiteiro, homem e mulher. O que eu preciso saber para ser um bom vendedor? O que eu preciso saber, por exemplo, para mim ser um motorista de ônibus? É diferente de ser motorista de caminhão. Parece que seja tudo igual. Um transporta pessoas. Tem que ter um conhecimento diferente do que por transportar produtos, às vezes. Assim como tem gente especializada em cargas líquidas, outros em cargas vivas, animais ou porcos, sei lá. O que eu preciso saber, o que nós precisamos saber, por exemplo, para pilotar um avião, para ser professor? O que nós precisamos saber para ser um professor? Precisamos saber para ser um médico. Imagine, posso falar aqui, dentista, advogado, e assim por diante. Eu já vou chegar no ponto crucial que a nossa sociedade está do que está. Isso tudo que eu estou falando é o miolo do pão, todas as profissões que nós pudermos imaginar. Que eu preciso saber para ser um engenheiro, um eletricista, um músico, um instrumentista, para ser um cantor. O que eu preciso saber para ser cantor? Será que é só abrir o microfone e saber falar? Será que eu tenho que saber sobre notas musicais, tons e assim por diante? O que eu preciso saber para ser um escritor? Preciso saber para ser... O que eu preciso saber para ser um pastor? Sei lá o que for. Líder religioso e tal. Você percebe que tudo isso, todas essas profissões que eu falei, fica debaixo de um cajado de um político? O que eu preciso saber para ser um político? Às vezes um político basta ter passado pela uma programação de televisão, ser lá, participou de um reality show, virou um político. Às vezes o camarada se envolve numa polêmica, começou a se envolver em repercussão polêmica, que começou a ficar em evidência. Ele vai ver, mas o que esse cara sabe de verdade para ser o político? É só nós pegar muitos dos nossos governadores hoje. Qual é o nível profissional que eles foram? Nossos deputados, prefeitos, vereadores, senadores e assim por diante. Os nossos políticos hoje. Por que eles quiseram ser políticos se eles eram tão bons na profissão que eram? Percebe que hoje os políticos decidem como que o agricultor pode usar sua terra? Percebe que hoje que é o político que decide como o agronegócio funciona? Manda um político manusear lá, dirigir um trator, uma colheitadeira, dá uma enxada para um político, manda o político definir umas espécies de sementes de feijão, de milho, seja lá o produto que for.
Pergunta para ele qual é a diferença de uma berinjela para um abacate. Muitos políticos não sabem. Então, a classe política precisa saber o quê? Eles precisam saber manipular e enrolar pessoas. E daí eles vão pegar todos os bons profissionais. O que eu preciso saber para ser uma empregada doméstica? O que eu preciso saber para ser um gari? O que eu preciso saber para ser? Mas isso tudo está na mão do político. Mas quer ver pior? O que eu preciso saber para ser um juiz? Um promotor de justiça, um juiz, ou policial, seja o que for. Mas tem tanta qualificação profissional que todas nós precisamos saber. Entende? Então vamos lá. O que os políticos decidem hoje, quando eles chegam num determinado cargo? O que eu preciso saber para ser juiz? Pois é, para ser juiz não é qualquer um, mas para ser um juiz do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Eleitoral, do Supremo Tribunal de Justiça, o que eu preciso saber? Não preciso saber nada de juiz. Basta ser amigo do político, ser advogado do político, ser defensor do político. O dia que o político tiver na mão o cargo e o poder, ele me nomeia juiz do Supremo Tribunal Federal. Eu posso ser advogado de facção, advogado de partido político, eu posso ser sindicalista. O que eu preciso saber para ser juiz supremo de todos os juízes? Me envolver com quem não precisa saber quase nada e vai enrolar e vai dar um nó em todo mundo. Mas eu vou finalizar isso aqui, o seguinte: o que eu preciso saber para ser um traficante, para ser um assaltante de banco? E isso tudo não é nada. Está debaixo do que eu vou falar para encerrar esse vídeo. O que eu preciso saber para ser um pai de verdade? Para ser uma mãe de verdade? Só sexo? Só fazer sexo? A mulher engravidou, não deixa faltar nada. E eu vou ser um pai biológico, um pai que não deixa faltar comida, nem roupa, nem calçado, não deixa faltar Wi-Fi, não deixa faltar os brinquedos, eu não deixo faltar a casa. Pronto, fui pai. Isso qualquer homem pode dar, o dinheiro pode dar. Tem padrasto que é melhor que pai nesse sentido de dar as coisas. Mas pai de verdade só tem um: o pai espiritual, a mãe espiritual. Por isso que está desse jeito. Não existe morte pior do que a morte espiritual. E as pessoas, quando não tem pai e mãe espiritual, infelizmente só vive por material. Então o que nós precisamos saber para ser pai e mãe de verdade, que inspire o Pai Celestial na vida das nossas crianças, dos nossos jovens? Eu tenho a noção do que é o Pai Celestial, o Pai Espiritual, por causa da minha avó. Graças a Deus. E eu consegui passar para minha filha, ela tem uma noção do que é o Pai Celestial, porque eu fui um pai espiritual para ela. Você está ensinando teus filhos a orar, falar com Deus, sem religião. Valeu? Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos entrar com mais detalhe em cada área, com mais critério. Um abraço.